Bom, gente, então boa noite a todos. Primeiro gostaria de agradecer ao Daniel, que se prontificou a estar aqui conosco e compartilhar os resultados dessa pesquisa que ele fez com os regentes, né? E então a gente está muito feliz de inaugurar essa série Pesquisa em Canto Coral. A gente pretende fazer lives regulares com os pesquisadores, sempre trazendo assuntos diversos, né, dentro da pesquisa em canto coral. E a Abraco tem também uma programação que já está agendada agora para esse segundo semestre, e nós vamos ter os workshops com os arranjadores, que vão falar sobre seus arranjos, logo logo a gente já vai divulgar. E eu já vou dar um spoiler, no dia 15 de novembro a gente vai ter a convenção online da Abraco, vai ser um dia inteiro de programação, com palestras, com mesas redondas, onde a gente vai ter vários profissionais, né, do Brasil que vão falar sobre assuntos diversos, sobre coro infanto-juvenil, sobre projetos de pesquisa para pós-graduação, sobre preparação vocal do coro, enfim. São vários temas, em breve também a gente vai começar a divulgar. Então já salvem a data, já deixa anotado aí na agenda. 15 de novembro, a gente escolheu essa data por ser um feriado no sábado, né? Porque a gente sabe que tem muitos regentes que trabalham no sábado, tem seus ensaios no sábado e não poderiam participar se não fosse feriado, né? Então a gente escolheu essa data e já estamos programando, a diretoria já fez toda a programação, estamos nos finalmente para a gente já logo começar a divulgar. Então, sem mais delongas, vou pedir para o Daniel fazer uma breve apresentação e depois a gente inicia já com a, a temática dessa primeira live da série Pesquisa em Canto Coral. Boa noite, obrigada, Daniel. Boa noite, professora, tudo bem? Boa noite a todos que estão nos escutando aqui, nos vendo. Muito obrigado pela presença de vocês. Bom, é uma alegria muito grande aqui estar com vocês, por dois motivos. O primeiro é a companhia de nós, né? Os nossos pares, estar junto com nossos pares, né? Os regentes. E eu tô, pelo que eu vi aí, tem gente de Manaus, tem gente do Maranhão. É uma alegria muito grande, né? Ver esse Brasil enorme aí unido para o mesmo objetivo, né? Que é o canto coral. Então, isso já me deixa muito alegre. Outro motivo é para eu poder dar um retorno da minha pesquisa, que é um retorno muito emocionado depois de mais de 4 anos, né, estudando. Eu peguei um bom pedaço da pandemia, né, e a Abraco me ajudou muito na divulgação e me orientando, em especial algumas pessoas que eu faço alusão na diretoria que antecedeu a professora Ana, né, que estava lá, foram muito acolhedores com o meu tema. Então, nada mais justo do que compartilhar, né? Compartilhar os resultados, compartilhar minhas percepções e, quem sabe, né, a gente pensar junto como é o canto coral daqui para frente, né? Mas eu acho sempre que é uma construção, e no Brasil tão diferente, não pode ser diferente. A gente tem que se unir e pensar junto quais os caminhos mais consistentes para a gente ter um canto coral pungente, né? Pungente mesmo, assim, muito significativo, né? É, que não seja só uma coisa bonitinha. Geralmente eu vejo aqui as professoras, minhas colegas de trabalho, né, na prefeitura de Campinas, onde eu sou efetivo, elas falam: eu fiz um coralzinho aqui. Eu falei: não é um coralzinho, professora, é um coral. E você deve se orgulhar, porque você está reunindo crianças que, quando crescer, vão ter um referencial do que é cantar coral, estar com seus colegas, compartilhando um momento de alegria, de cumplicidade no palco, se apresentando para alguém que ama, né? Principalmente as crianças, geralmente canta para a família, né? Então, essas alegrias me motivaram muito para estar aqui com vocês. Espero que vocês participem ativamente. Vou estar sempre, em algum momento, vou fazer algumas paradas para
para que responder algumas perguntas que vocês acharem que são pertinentes ali dentro do tema, e até fora um pouco do tema, né? Porque às vezes o pesquisador, né, professora Ana, fica tão focado no seu objeto de pesquisa que às vezes a pessoa que está de fora, ela tem uma visão diferente, que contribui para ampliar a percepção daquela pesquisa. Tá bom? Então é isso. Podemos começar então? Bom, estava aqui com a professora Ana, tentando lembrar como é que compartilha, né, aqui a apresentação que eu fiz. E aí, por favor, me digam se o áudio está bom, se vocês estão enxergando alguma coisa. Está todo mundo estão Bem, enxergando? Ah, que bom. estamos vendo aqui a Maria tela. já. Isso. Rafael Caldas. Que alegria ver você aqui, viu, Rafael? Poxa vida, hein? Rafael, aquele que eu mando áudios assim, quase um podcast aqui para ele ouvir, para a gente conversar. Uma alegria muito grande. Bom, então vamos lá. O tema eu já vou justificar aqui e a minha apresentação ela é diferente daquela que eu fiz na minha defesa, tá? Por motivos assim fáceis de entender, porque vocês não estão lendo, né? Não leram a minha tese. Então, né, que não é muito grande, é cento e poucas páginas. Eu esqueci aqui de colocar o link, mas depois eu posso mandar o link depois, professora Ana. E aí manda aí para quem quiser ler, enfim. E então eu vou fazer aqui uma apresentação muito informal, tá? Sobre as minhas percepções e alguns resultados. São muitos resultados, mas eu vou compartilhar com vocês o que eu acho que é mais interessante aqui, né, para ter uma visão global, tá? O título é Coral Virtual, as atividades do canto coral no Brasil durante a pandemia da Covid-19. Tá? Essa tese ela é parte, né, da optação do título para não em música. Eu sou mestre e doutor em desenvolvimento humano e tecnologias na Unesp aqui em Rio Claro, que é no interior do estado de São Paulo, fica em mais ou menos uns 200 quilômetros de São Paulo, da capital, Rio Claro. E esse programa ele é interdisciplinar. Então, um guarda-chuva, né? E ele é interdisciplinar. Então, de música só tem eu, mas tem gente que fala sobre cicloativismo, tem tecnoculturas, tem, enfim, tem vários assuntos que são construídos a partir de algumas palavras-chave, né? Que é tecnologia e desenvolvimento humano, tá bom? Vamos lá. Para começar, eu queria passar um vídeo que foi feito, obviamente, lá uma música, né, não é um arranjo, é uma música mesmo que o Alexandre Zelen fez a partir de um poema do Paulo Leminski.
Muito bem. Agora, como é que sai daqui? Calma. Vamos ver se... Ah, saiu aqui. Vamos voltar aqui. Ok. Estamos escutando bem, né? Voltei. Bom, esse foi o cenário que a gente viveu, né? Aqueles que sobreviveram, né? Então, o contexto e a motivação dessa pesquisa, eu fiz questão de escrever aqui, e de repente vocês podem tirar o print, né? E, enfim, é melhor do que só eu ficar falando. Mas, veja, nós temos aqui uma pandemia, a gente não sabia o que fazer, nós tínhamos aqui um, uma proibição de se encontrar, e aí houve alguém que falou: olha, dá para fazer coral no computador. Falei: ah, então como é que funciona isso? E aí foram recorrer às TDICs, né? As tecnologias digitais de informação e comunicação, né? E aí, em princípio, a gente pensa que o coral virtual surgiu nesse momento. Mas não, o coral virtual era uma coisa que já existia, né? Muito antes. Uma das pessoas que eu cito na tese é o Eric Whittaker, que já tinha feito coisas incríveis, com coros enormes, né? Mas aqui no Brasil já se fazia ensaios com outros aplicativos, né? Como é que chama aquele que era já não tem mais Sky, né? Como é que é? Skype, né? Já tinha gente que fazia isso com Skype, né? Eu encontrei inclusive o coral dela, que é a Rita Fussi, ela tem um artigo dela que fala que fazia ensaios com Skype, porque ela se mudou de São Carlos para São Paulo e manteve o coral à distância, né? Muito bem. Aqui eu faço uma pequena homenagem a uma querida professora minha, que é a Naomi Munakata, que foi uma das grandes perdas, né, no cenário do canto coral. Era uma pessoa muito exigente, mas muito doce no trato. Eu a conheci quando eu tinha 15 anos, isso faz um tempão, dando aula de leitura musical na Unimep, né? Depois eu fui ter aula com ela como professor, eu fazia aula de canto lírico na Escola Municipal de Música, de São Paulo, tive ela como professora, quando ela estava começando com um coral sinfônico, né? Ensaiava 3 vezes por semana, né? Tempos bem complicados ali, mas ela conseguiu fazer o coro que a gente tem hoje. Então fica aqui minha pequena homenagem. E os objetivos da minha pesquisa, basicamente, são três. Um deles é descrever o perfil dos participantes dos corais brasileiros durante a pandemia, né? Então, eu queria saber onde é que eles moravam, como se alimentavam, o que eles faziam nas horas vagas. Não, não era tanto assim, mas eu queria saber a idade, o gênero, quantos corais eles estavam cantando, enfim. Outro objetivo da pesquisa era identificar as estratégias que estavam sendo utilizadas para fazer coral, né? Aqui eu coloquei coral virtual, mas como é que os corais estavam fazendo? Será que era só virtual? Tinha presencial? E, pasmem, tinha coral presencial durante um bom tempo da pandemia, né? E, por fim, talvez seja a cereja do bolo, o objetivo máximo seria refletir sobre as percepções dos participantes dos corais. Lembrando que tanto participantes eu considerei quem cantava ou quem regia, né? Porque tem o pianista, tem o cenógrafo, tem o figurinista, tem, enfim, o arquivista. Isso eu não considerei. Realmente eu considerei nessa pesquisa somente aquelas pessoas que realmente ou cantavam ou regiam. Bom, aqui tem um mapa do Brasil. Deixa eu ver aqui, ó, no Amazonas, tem gente do Amazonas aí, que eu já sei. Então, tinha algumas pessoas aqui, ó. Em vermelho são regentes. Em azul, azul, eu acho que é azul. Azul são os cantores, tá? Tem lugar que eu não consegui ninguém, né? Por exemplo, aqui não consegui, no Roraima consegui, Piauí não consegui, Sergipe consegui só um regente, né? E a concentração maior,
para minha tristeza, foi aqui no Sudeste, né? São Paulo, Rio, bastante gente também, um pouquinho de gente, ah, Goiânia, né? A professora Ana não participou, eu acho. Participou? Acho que não. Participou. Ok. Participei sim, eu sou a única do Ai, MS. olha só, e tá vendo? Ó? Cutuquei, tá vendo? Ó? É, Pernambuco, né? E tem uma participante do coral virtual que é de Recife, Rio Grande do Norte. Então, é, e olha, no total, para vocês terem uma ideia, eu mandei 5.000 contatos, né? Fiz contato com, eu registrei 5.000 pessoas, né? Entre regentes e cantores, né? E me voltaram preenchidos 880. Então, você vê que é bem pouco o retorno, né? Talvez porque minha percepção pessoal, né? O brasileiro ainda não está muito acostumado a participar de pesquisas, né? Então, é a minha única, acho que é isso, o pessoal não acostumou, porque eu fiz contatos, mandei por e-mail, enfim. Mas 880. Então, aqui tem, falando um pouco do método da pesquisa, como ela foi. Então, vamos lá. Primeiro, foi uma abordagem aqui qualitativa e quantitativa, ou seja, além de saber quantos, né, a resposta para quantos, eu também como, né? Como, de que maneira? Então, seria o qualitativo, né? Que aí cabe um pouquinho de subjetividade para a gente interpretar os dados. E aí tem método científico para isso. Então, a pesquisa foi online, foi como se fosse um survey. Survey é quando você tem uma pesquisa formadora de opinião. Né? Dentro do universo do canto coral, eu acho que tem muito mais do que 5.000 pessoas, né? Que eu mandei o convite. No entanto, tendo 880 dados preenchidos na mão, eu falo assim, olha, eu não posso afirmar que tudo que eu apurei seja tacitamente verdadeiro. Mas eu posso dizer com algum grau de segurança que aquilo que eu apurei pode ser uma tendência de pensamento, uma tendência. Tá? Então, não tomem uma pesquisa, né, pelo menos essa minha, como uma verdade absoluta. Mas isso indica uma tendência. O questionário online, tá? Foi feito um forms, tá? Tem cerca de 53 questões e elas são divididas, né? Por exemplo, se você é cantor, tem perguntas só para cantor e depois, quando você, melhor, no começo tem da pesquisa é igual para todo mundo e se você é cantor, ela vai te direcionar para perguntas que fazem sentido para cantor. Se você é regente, vai fazer perguntas que fazem sentido para você enquanto regente. Ah, mas e se a pessoa era regente e cantor? Aí eu facultava essa escolha à pessoa que estava respondendo. Falava, você diz qual é a atividade que você tem mais, você acha mais importante. Não é o termo importante, porque você acha que é importante para você. Ah, eu rejo um coral de. Então, a pessoa falava, tinha um coral na igreja, aquele famoso coralzinho, que a pessoa fala, tem um coralzinho. Eu falei, então você acha que isso é mais importante, entre aspas, como cantor? Então você põe como cantor, responda como cantor. Ah, não, eu sou regente, mas eu canto em 2, 3 corais, porque eu dou uma força para o outro e tal. Lá eu gosto, lá é um hobby para mim, mas o que eu acho mesmo que tem relevância é como regente. Então ele respondeu como regente, tá? Não podia responder como os dois, né? Ou era um, ou era outro, em princípio. Participação, já falei, são 880 indivíduos, sendo que 701 cantores e 179, perdão, regentes. Tá? A análise foi quantitativa da amostra, né? Ela caracterizou quem são, né? Em número, idade, geolocalização, né? E depois também teve a questão da parte qualitativa. Para essa análise qualitativa, eu selecionei algumas questões que eram às vezes abertas, né? E eu analisei a partir de um software que chama Atlas TI, tá? Atlas T, né?
E esse Atlas, só para vocês entenderem, ele analisa a recorrência de palavras. Então, tem algumas palavras que eu ponho mais peso, né? E aí isso vai dizer se, por exemplo, quando ele fala um tipo de palavra, se aquilo é positivo ou negativo. No entanto, eu, um pouco desconfiado com a tecnologia, eu fiz uma primeira varredura, né, da parte qualitativa com esse software, e depois eu li todas as questões e fui reclassificando. Né? Algumas eu achava que o software não tinha sido muito preciso, então eu reclassifiquei. Tá? Mas esse é um software muito bom. Quem faz pesquisa qualitativa, eu recomendo fortemente. Ele é pago, mas ele é realmente muito bom, gráficos, é uma coisa bem legal. Então, vamos lá agora para o primeiro objetivo da pesquisa, que é falar sobre o perfil dos participantes. Tá? Repito, eu coloquei coral virtual, mas também responderam pessoas que não faziam parte de coral virtual. Tá? É porque um compêndio, a gente imagina, coral virtual, mas tinha presencial também. Então, vamos lá. Características. Então, quanto ao gênero, né? Quanto nos cantores, há uma predominância muito forte feminina. Então, tem muito mais mulheres cantando que homens. Né? Ah, na regência, nós temos já um equilíbrio. Tá? Aqui eu não coloquei, mas é bom fazer um adendo. Essa pesquisa, ela, na verdade, ela foi uma pesquisa que foi replicada, né? Foi adaptada de uma pesquisa feita no Reino Unido. Né? E é claro, lá no Reino Unido, ele pergunta, a pesquisadora que foi Duffer, ela pergunta homem e mulher. Aqui eu tive o cuidado de colocar o gênero mais abrangente, inclusive colocar não tem interesse em falar, isso não é importante. Então, só para vocês terem uma ideia, também coloquei a questão do LGBT, QIA+. Eu não sei se tem mais letra, me desculpem, mas eu depurei até aí, LGBTQIA+, né? Então, na verdade, as pessoas que se autodeclararam dessa categoria, né, LGBTQIA+, foi assim irrelevante, tá? E foi relevante mesmo, foi que as mulheres estão dominando o canto coral no Brasil. Quanto à faixa etária, né? É importante dizer que eu não fiz pesquisa a partir de crianças. Então, começam a responder a pesquisa a partir de 18 anos completos, né? Por uma questão do comitê de ética, né? E aí vai até os 150 anos. Né? Não encontramos ninguém nessa idade cantando no coral, mas apuramos que aqui a faixa etária que mais está cantando em coral 35 a 74 anos. Né? Os regentes já são mais maduros, né? Na sua maioria 45 a 64, né? E, enfim, e assim, sendo mais específico, nos cantores mesmo, 55 a 64 anos. Então, nós temos, na maioria dos corais no Brasil, apontados por essa pesquisa, que os corais são quase todos de terceira idade. Tá? Com uma faixa ampla de 35 a 74 e mais específica mesmo de 65 a 64 anos. Os tipos de coral, né, que eu apurei, foi que a maioria é comunitário amador, né? Em segundo plano, os religiosos e depois os universitários. Bom, não preciso dizer que os profissionais são a extrema minoria, né, no coral. Infelizmente, nós temos poucos regentes corais profissionais no país. Uma coisa que me deixou muito feliz é que a experiência, né, 76% dos regentes têm pelo menos 5 anos de atuação. Então, vamos dizer assim, que é um pessoal já um pouco mais experimentado. 5 anos já passou do probatório. Quem é funcionário público sabe que quando está com 5 anos você já está respirando bem como é que funciona a atividade. Né? E, por fim, aqui nesse perfil, que são os dados mais relevantes, tá? Atuação virtual, né? 68% dos regentes atuaram virtualmente. Então, é uma porção bem significativa, mas, assim, sendo bem franco, eu acho, assim, os regentes
excetuando aqueles que pararam, que não conseguiram dominar a tecnologia, 68% eu acho uma porcentagem muito pequena, né? Porque eu acho que ainda muitos regentes continuaram virtualmente, né? Que eu apurei na pesquisa. E, é claro, surgimento de novos grupos aí virtuais, né? Eu, da minha parte, vou aqui dar meu depoimento, eu estava começando com 2 corais novos, né? Naquele ano da pandemia. E eles pararam, eles não tiveram perna para continuar. Ficaram 2 meses aí, mas eu voltei com outro coral que já tinha regido durante um tempo atrás, e eles me procuraram porque queriam fazer um coro virtual. E pasmem, quando a gente se encontrou pessoalmente, o coro acabou, porque eles viram que eles não tinham tempo de fazer coral. Aí eu falei, mas a gente já tinha acabado lá atrás por esse motivo. Mas no virtual, eles quiseram ter uma atividade produtiva e me procuraram para fazer o coral. Ok. Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta até aqui, porque aí agora eu vou para o segundo objetivo da pesquisa. Se tem alguma pergunta? Vocês podem abrir o microfone ou se quiserem escrever no chat também, fiquem à vontade. Não, acho que não temos. Então, tá bom. Ou eu estou falando bem ou ninguém está entendendo nada. Não, Eu vou pela primeira tá opção. super claro, Daniel. Não, eu vou pela primeira opção. É que eu sou professor, né? E professor tem sempre essas 2 hipóteses, 2 caminhos, né? Quando Aham. eu pergunto para os alunos, vocês têm alguma pergunta? E ninguém fala nada. Eu falei, eu expliquei muito bem, vocês não entenderam nada. Eles dão risada. Não, professor, entendeu? Pode seguir. Então, tá bom. O segundo objetivo foi ver as estratégias utilizadas, né? Ah, só para esclarecer, assim, eu linkei algumas maneiras, né? Uma que era, por exemplo, você fazer só presencial, ou seja, a pessoa ignorou, né? E foi fazer presencial, né? Alguns usando máscara, outros sem usando máscara, sem usar máscara nenhuma, né? Uns com distanciamento, outros sem distanciamento, como se não houvesse pandemia, né? Existe uma outra possibilidade que é fazer só virtual, mas assim, síncrono, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Usavam o Meet e o Google, né, para fazer reuniões. Então, fazia as reuniões, conversava, dava aviso, né? E teve outros que faziam só o mosaico. O mosaico é o que vocês viram aí, né? Que eu mostrei no começo, que são aqueles quadradinhos, né? Alguns ousaram fazer diferente também, mas tudo é mosaico, né? Ou seja, é esse formato da pessoa gravar um vídeo, mandar remotamente e aí alguém editar e colocar lá, né? O que diferencia muito o mosaico do clipe, né? O clipe é uma coisa antiga, todas as bandas fazem, né? Tem a música de trabalho, eles vão fazer o clipe, né, da música. É uma outra categoria, né? O mosaico é uma coisa que é própria da iniciativa dos regentes, dos cantores, centraliza, manda por alguma plataforma. Então, são coisas diferentes. E aí tem grupos que fizeram tanto o síncrono, né, que é o que a gente está fazendo aqui, né, e como o mosaico. Tá? Outros fizeram os três, outros fizeram só o mosaico e o presencial, enfim. Tá? Então, falando aqui do número um, quadradinho número um. Por que eles entraram nessa ideia de usar tecnologia, né? Ou não, né? A maioria usou tecnologia. Era garantir o retorno, né? Então, no Brasil, né, minha percepção, conversando com pessoas do mundo inteiro, o Brasil foi um dos pioneiros assim de tecnologia para reunir os seus cantores, né? Os regentes correram tal, e isso foi percebido na pesquisa, né? Assim, em poucas semanas, de cerca de 2 ou 3 semanas, a maioria dos corais que permaneceram virtualmente já tinham entrado, né? Poucos aqueles que se mantiveram em atividade durante a pandemia demoraram mais de um mês para poder se reunir rapidamente, tá? Muitos dos corais, eles mantiveram o ritmo presencial. Tipo assim, a gente vai se reunir uma vez por semana. Uma vez por semana é duas vezes.
né? Então, eles tinham uma regularidade nos ensaios, né? E o que deu vamos dizer assim, não quebrou tanto a rotina deles, né? Como eu já falei, eles utilizaram o Meet e o Zoom, né? Foi a grande maioria, né? Também teve isso para o síncrono, né? Também percebi que eles usavam o WhatsApp, né, para poder mandar recados, tal. São outras plataformas de auxílio, né? Poucos usaram Tweet ou usaram o e-mail, tá? A maioria foi o WhatsApp, mas para o síncrono foi o Google Meet e o Zoom. Eles também adotaram aqui, já tem até os números, coloquei aqui, síncrono 25, 35%, o síncrono 20, 21%, e o presencial praticamente 15%, né? Que era as modalidades, tá? E é claro, para aqueles que estavam cantando, né? A ideia de ter o kit foi essencial, né? Porque você sabe que para ensaiar aqui no síncrono é muito difícil, né? Mas percebi que para os corais, para muitos corais, isso já não era novidade, o kit, né? Principalmente para corais comunitários, que era a maioria, eles já faziam esse uso, né? Então, gravava na hora do ensaio, né? Ou fazia um CD, então isso antes da pandemia, né? Agora, os corais evangélicos, né? Já têm essa prática de kit há muito, muito tempo, né? Inclusive é comercializado, então isso eles não tiveram nenhum problema. O problema mesmo foi a questão do encontro, tá? Então, aqui, eu fiz uma pequena apresentação aqui já de algumas percepções que eu comecei a ver. Por exemplo, percebi que os regentes ganharam uma atribuição nova, que é editor de vídeo, né? Eu fui um deles que passava aqui 16 horas editando vídeo, né? E aqueles regentes que não editavam e o grupo queria fazer mosaico, né, para participar de encontros de corais virtuais, né, às vezes mundiais, né? Então tinha encontros mundiais, isso foi legal, né? A gente foi cantar na Espanha, em Portugal, nos Estados Unidos, e não saiu de casa. Olha que maravilha. Então os próprios cantores pediam isso, e aí os regentes falaram: então tá bom, vamos encontrar alguém que faça essa edição, e pagavam, né? Tem até acho que é de Curitiba, o Conrad, uma pessoa que fez muito também, e me ajudou muito, né? Porque eu volta e meia perguntava para ele as coisas, de como resolver as coisas na edição, né? O formato mosaico, que ficou nacionalmente, mundialmente conhecido, né? Como coral virtual, né? Alguns de má qualidade, né? Eu lembro dos primeiros que eu fiz, foi um fracasso, mas eu não desisti, fui até o fim. Esse, por exemplo, eu levei, que vocês assistiram, eu levei pelo menos umas 30 horas, que era muita gente, né? Então, enfim, mas é bacana, é muito gratificante assistir uma coisa depois. Enfim, então, o formato mosaico se estabeleceu tudo. A divulgação, né? Os regentes viram, e os cantores também, que a divulgação nas redes sociais era uma coisa legal, porque eles começaram a divulgar mundialmente, né? Começaram a lançar. Então, às vezes a pessoa cantava aqui e aí mandava para o parente que estava nos Estados Unidos, na Itália, e o pessoal voltava, eles gostaram, e lá eles começaram a compartilhar. Então, muitos corais pequenininhos ficaram super famosos, né? Isso fez muito bom, bem para quem estava cantando, né? Saber que estava tendo essa aceitação, né? E por fim, que é o último tópico lá em cima, é que eu sugiro na tese que esse tipo de coral virtual no formato de mosaico seja uma nova linguagem artística, né? Porque ela foge completamente, por exemplo, do clipe. Ela não é um clipe, né? Então ela tem possibilidades que surgiram por uma necessidade, mas eu acho que ainda ela tem muito para tomar um corpo, né? Maior. E a gente ainda acha que a gente tem que cantar todo mundo do ladinho do outro, né? E eu acho que o coral virtual pode ser uma ferramenta complementar, né? Que pode agregar muito valor ao trabalho do coral.
Ok, antes de entrar essa frase, eu queria perguntar se vocês têm alguma. Quero perguntar se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, alguma consideração. Rafael, faz Não, estou Rafael. anotando um monte de coisa agora. Essa segunda fase aí, a primeira fase, como é levantamento de dados, eu fiquei mais quietinho aqui na minha, porque a gente fica naquela coisa meio especulativa e tal. Eu falei assim, não vou especular ainda. Mas agora você entrou numa parte mais especulativa, eu estou bem. Não, não sei, tem algumas coisas que eu queria falar, que eu queria comentar, ou perguntar mesmo sobre. Porque você tem dados, então você levantou dados, e eu só tenho as impressões de quem trabalha na área. Eu não sei. Por exemplo, você falou sobre a estrutura tecnológica. Então parece que o Brasil estava preparado para a pandemia. A gente tinha estrutura tecnológica, a gente tinha estrutura de internet, mas parece que as pessoas não estavam preparadas. Então eu acho que isso mostra para a gente uma questão educacional para o século XXI bem séria, porque assim, aí eu vou entrar na minha impressão, né? Especulando. Até hoje eu fico muito mais tempo ensinando as pessoas a usar os recursos do que ensinando música. E eu acho que isso mostra uma barreira tecnológica que faz parte do ensino de base, sabe? É como se você desse aula de pintura sem o aluno saber pegar no lápis, desse aula de desenho sem o aluno saber pegar no lápis, desse aula de pintura sem o aluno saber pegar no pincel. A ferramenta, para muita gente, ainda é uma dificuldade, mas ela é uma ferramenta. Então, parece que essa ferramenta ainda não foi inserida na educação. Você, como professor da prefeitura, talvez sinta isso na pele. Então, assim, parece que a gente ainda não sabe bem como usar ela. Essa é uma especulação que eu trouxe. Em contrapartida, a gente percebe também que não é só o aluno, parece que o regente também não tá entendendo o que que é se atualizar, né? Então, assim, eu trabalhei muitos anos aplicando provinhas do Conservatório Brasileiro de Música, quando fui professor de lá, e tinha aquelas provas do curso técnico, não sei se em São Paulo isso foi, mas em Minas tem muito. Tinha, não sei se ainda tem. Mas o ensino conservatorial reina e muita gente chegava, no Mato Grosso também, em Cuiabá tinha também, tem, ou tinha, sei lá. Então você chegava na escola, a professorinha, ela se orgulhava de ser a moda antiga, né? E eu achava aquilo muito estranho. Eu falo, pô, professor, moda antiga, a pessoa que é defasado, né? Então, assim, a pessoa. Então, então, assim, tem certas coisas que eu acho que é até melhor. Tipo, meu piano aqui tá sempre afinado. Eu ligo ele no computador e tá afinado. Meu teclado, né? Eu ligo ele pelo MIDI, ele tá afinado. E as salas de aula são, muitas vezes, nesses conservatórios, os pianos são desafinados. Então, assim, a sala de aula não tá tão bem preparada, sabe? Aí todo mundo reclama do delay, mas o delay não é um problema. Acho que o piano desafinado é mais sério, entende? Do que o delay. O delay que eu costumo obter, às vezes, nos ensaios é um delay de igreja. Então, você vai na Sé, em São Paulo, você tem o mesmo delay quando você vai à região coral. Se você inventar de ficar no altar e alguém for tocar o órgão e os tubos forem de outro lugar, você vai ter esse delay igualzinho. O regente se acostuma com isso. Então, assim, a gente traz esse slide anterior, sabe, me provocando sobre isso, sabe? Porque eu fiquei pensando em tudo isso. Que eu escrevo, eu boto lá no meu blog, eu trago isso nas coisas, mas parece que as pessoas não estão atentas a isso, né? Você também trouxe um. Você pode voltar um slide, Daniel, se puder? Você trouxe um aspecto também que me chamou muita atenção, que é a edição dos regentes e a divulgação nas redes sociais. Cara, seria, por exemplo, a apresentação que você faz, no, digamos que você faça uma apresentação numa sala de concerto. E aí, isso acontece muito no Rio de Janeiro, tem uma salinha chamada. É um tribunal. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome. Centro Cultural Justiça Federal. Lembrei. É um tribunal. Ali não cabem 30 pessoas. 30 pessoas, o pessoal vê meu vídeo em um dia. Eu lanço o vídeo e já dá 30. Então, tipo, essa divulgação nas redes sociais, ela causa uma difusão cultural. Tem gente que eu mando e nunca viu canto coral, não sabe nem o que que é. As pesquisas no Google de canto coral, elas são ridículas perto das pesquisas de aula de canto. O Google, quando você bota assim no Google Trends, né, que é para você ver o que que as pessoas estão pesquisando para poder aprender música, o resultado de canto coral é irrisório, perto do resultado de aula de violão, de aula de piano, de aula de canto. Então parece que as pessoas não estão buscando aprender música com canto coral. E parece que também muito dessa produção, ela não envolve o produto.
E aí a parte da edição pelos regentes você falou. Porque quando você vai e faz a performance, ela é um produto, eu estava conversando isso com outro regente, ela é um produto que não tem valor agregado. Como assim? Um CD tem valor. Você vai ver o preço do CD é R$ 10. A apresentação tem o valor de bilheteria, R$ 10, tudo mais. Mas normalmente o regente não recebe. Eu nunca recebi bilheteria quando eu trabalhei na Associação de Canto Coral, eu fazia era concerto lá. Eu não recebia bilheteria. Então, o meu trabalho não trazia retorno a partir da apresentação, trazia retorno a partir da aula. Parecia que a minha aula, o meu ensaio valia alguma coisa, sendo bem marxista. Mas a aula não valia, mas a apresentação não valia nada, embora houvesse cobrança de bilheteria ou alimento ou coisa assim. Então, o produto concerto parece ser um produto sem valor, quando a gente pensa assim. Já o produto áudio de estudo, partitura, parece ter algum valor. Então, quando o regente ele vai lá e se esmera em aprender a editar, e aí a gente pensa que isso daí é mais uma atribuição para o regente, mais uma coisa chata para ele aprender, até porque para ele entrar no mestrado ele teve que ler Foucault, ele teve que ler Marx, ele teve que ler um monte de cara da sociologia, de um monte de lugar, e isso parece que não é atribuição também a mais. Mas quando ele vai fazer uma coisa que tem a ver com o trabalho dele diretamente, que ele vai produzir conteúdo, vai produzir produto, parece que é algo muito doloroso de se fazer, né? Então, assim, mas no final isso vira um produto que vale. E a economia olha aquilo como um produto. A gente tem dados, a gente vai lá no YouTube, a gente vê a quantidade de gente que viu, a gente vê a quantidade de receita que o YouTube adquiriu com aquilo. Aí a gente bota no Spotify, a gente vê a quantidade de receita que o Spotify levantou. Então é um produto que a gente consegue ter noção do valor e a gente consegue levantar dados. Agora, o concerto no centro que tem 30 pessoas, a gente não consegue nem ter relevância, porque são pouquíssima gente assistindo. Então a gente para pensar, o alcance virtual e a difusão cultural deveria ser mais eficiente. Deveria despertar mais, porque o alcance concerto ele é muito reduzido ao espaço e ao local e às pessoas que ali estão. A cultura do encontro de corais, né? Porque não tem conversão de público ali, é o próprio público cantando para ele mesmo. Então você tem uma ou duas pessoas convidadas que chegam ali e aí, isso aqui é canto coral, que legal, porque o restante já sabe que é. Então, assim, você não. A difusão ali ela é restrita naquelas pessoas que já sabem. Eu não sei, eu estou sendo prolixo, mas isso foi muito. Me chama muita atenção. Não sei o que você tem a dizer sobre isso, Daniel, né? Nem um Rafael, pouco. eu linkei aqui três, né, coisas que eu poderia rapidamente dar conta. Eu acho que quando se fala de educação, eu acho, me aproprio muito desse termo, porque principalmente depois da pandemia, né, a educação, a gente vê que eu até estava assistindo uma live antes e sobre educação financeira e o cara que estava falando diz assim, olha, tem muito TikTok e pouca educação. Eu falei, pois é. Por quê? Porque a tecnologia, o pessoal fala assim, mas eles já nascem com o celular na mão. Mas como usa o celular? Sabe? Então, eu acho que tornar-se um usuário da tecnologia não faz com que você consiga ter autonomia com a tecnologia. Isso faz muita diferença, porque o regente podia até estar pendurado, consumindo vários conteúdos, mas na hora dele ter que fazer a edição, fazer a divulgação, é um outro mundo. É um outro mundo. Né? Então, eu percebi muito na pesquisa que os regentes ficaram muito sobrecarregados porque tiveram uma nova atribuição. Ele não ensaiava, mas ele gravava, depois tinha que editar, e aí aqueles que não tinham muito conhecimento, né, eu tomo o meu caso como um exemplo, né? Eu procurei não consertar a voz do pessoal, né? Passar aquela ripadas para deixar tudo afinado. Eu falei, eu quero que vocês vejam como vocês estão cantando, né? Para trabalhar o ouvido. Mas você vê, eu gastei muito tempo ensinando a mexer com a tecnologia de uma maneira diferente, porque eles eram bons usuários, mas eles não tinham autonomia para poder fazer do celular uma ferramenta que pudesse complementar o seu aprendizado, que naquele momento era a única ferramenta que eles podiam usar. Porque não tinha, virtual era celular, né? Alguns estavam no computador, e como é que instala. E, inclusive, eu procurei até software que tivesse, que diminuísse a latência, mesmo estando em lugares longes. Então, peguei até um software, testei um software argentino,
né, para diminuir a latência, quase deu certo, mas ainda não estava bom, a gente desistiu, né? Então, a tecnologia, resumidamente, uma coisa é a pessoa ser o usuário dela, outra é usá-la como uma ferramenta tecnológica para o aprendizado. Isso eu percebi também na a dificuldade, né? Todo mundo falou, apontou que isso era terrível, era a parte mais difícil, era essa. A Você segunda, envolveria aprendizado e criação ou seria diferente ou a mesma coisa? O uso do celular para a criação, é isso que eu quero dizer também. não, então, o fato de gravar um vídeo, se gravar um vídeo, né, e ser gravado pelo próprio celular sozinho, isso deu um trabalho para ensinar. Eu tinha coral de terceira idade, né? Então pensa, né, não fazendo aqui nenhum tipo, até porque eu não tenho mais 20 anos, faz muito tempo, mas eu enfrentei uma barreira muito grande, né? Olha, vamos lá e fazer sessões separado, faz assim. A pessoa ficava com o celular na mão, com o celular da filha na outra, falando comigo. Foi uma briga, briga no bom sentido, né? Uma boa luta merece uma boa briga. E assim, consegui fazer coisas com que estava no meu canal de terceira idade, que elas, inclusive, é claro que também tem dados para isso, né, de satisfação. Então, usar a tecnologia, essa coisinha aqui, ó, essa coisinha como uma ferramenta, não só como uma televisão que eu tenho um poder de escolha, mas usar como uma ferramenta, tudo que tem. Então, isso foi difícil. Mas nos meus grupos consegui, inclusive os de terceira idade, que eu tinha dois, né? Quanto à divulgação, eu acho que eu faço coro com você. As pessoas menosprezam o poder da divulgação nas mídias sociais. É só ver agora o que foi o Felca, né? Que ele falou um assunto muito sério, muito pertinente, mas veja, ele é um youtuber. E ele fez uma denúncia que impactou o Congresso. Aceleraram a votação de. Então, perceba que quantos milhões, né, de divulgação das pessoas estão consumindo alguma coisa. E aí eu já pulo para o outro assunto. Né? Se as pessoas entenderem o valor de uma atividade é, é, pela divulgação, eu acho que ela cresce. Então, eu não acho que ter um piano, mesmo que minimamente desafinado, seja alguma coisa arcaica. Eu acho que eu já tive piano, não tenho piano acústico, porque desafina e me dá custo, entendeu? Mas já tive. Eu falei, é muito mais inteligente ter um piano digital. No entanto, eu entendo quem tem um piano de cauda, meia cauda na sala. É um prazer, eu sei disso. Mas eu realmente não entendo o porquê que as pessoas não fazem um trabalho nas redes sociais para divulgar. Né? Talvez a Abraco, abrindo esse espaço para pesquisa, possa, de alguma maneira, incentivar com que as pessoas conversem mais, e aí tem um movimento bacana. Né? Mas eu percebo que falta valor mesmo. E a última que teve, eu não assisti, tá? Então eu ouvi o Galo cantar, mas o que eu ouvi dos meus pares foi que houve uma tentativa de fazer algo lá no Rio de Janeiro, na Globo, e que o tiro não foi bem assertivo. Então, ao invés de melhorar na imagem do coral, até não foi muito boa. Né? Então, eu acho que vale procurar televisões, acho que os canais de televisão, vale procurar canais que tenham muita prospecção e falar, olha, eu queria que você fizesse uma matéria com o meu coral, que tem pessoas, tem vida lá, e alguma maneira furar essa bolha, porque eu acho que a isso vai gerar valor. Né? Porque senão vai ter ou coral lá na, eu vejo, né? Eu não vi corais de infantil, que estava fora do escopo da minha pesquisa. Mas você vê, nem nas escolas mais, né? Aquela lei da música, de implementar também o que era para ter sido uma coisa legal, no frigir dos ovos ele foi se desgastando. Então não há nem poder público ter professores de música. Né? E coral seria a coisa mais legal, né? Coral é flauta doce, né? Que é o mais barato, né? De uma introdução para criar uma cultura. E eu digo, isso é no Brasil. Porque você vai na Bélgica, né? Na Grã-Bretanha, tem coral no trabalho, tem coral no bar, eles têm coral, né? Em lugares assim, na igreja, na família, eles cantam, formam um coral dentro da família. Então, é uma questão cultural. E isso
precisa de algumas gerações para mudar, né? A, a nossa cultura. Pelo que eu estou percebendo, o brasileiro até não canta tanto quanto antes. Então, isso não posso afirmar academicamente, mas eu vejo meus alunos, né? Eu sou professor no Instituto Federal, e quando eu falo assim, olha, a atividade é vocês gravarem um minuto de música cantando, a capela. Ah, mas professor, mas tem que cantar? Falei, mas a atividade é cantar. Ó, eu vou falar para você. Eu falo, pô, mas vocês estão celular, vocês gravam vídeo o tempo todo, custa cantar. Ah, mas é que eu não canto bem. E não cantam mesmo, assim. Tipo, não cantam, tipo assim, eles não têm o hábito de cantar. Eles não cantam no banheiro porque gasta energia. Sabe, assim, não cantam, muitos não vão na igreja, né? É um hábito. Cantar é um hábito que está se perdendo. E é uma pena, né? Só se canta, como diria o Samuel Kerr, né? As pessoas que foi um dos meus mentores, né? Falei assim, você deve ensinar a cantar, porque senão eles vão aprender a cantar no estádio de futebol. Você acha que vai ligar para afinação? Vão cantar na balada, no show, onde todo mundo grita. Quer dizer, uma outra abordagem, o coral é outra coisa. Né? Talvez por isso, quem vai procurar a técnica vocal, talvez queira aprimorar, né? Já tem alguma coisa. Não posso desafirmar isso, não tenho dados, mas eu acho que a questão do valor é uma luta bem profunda, viu, Rafael? Se você está nessa levada, eu estou junto, mas olha, não tão otimista, porque depende muito da educação. E o que está acontecendo nas escolas agora, eles não estão cantando mais, entende? Então, não vejo que vai ter uma prospecção muito boa daqui a 10, 15, 20 anos, entende? A gente vai parar de cantar. Isso que é duro. E coral talvez venha a ser uma coisa só de terceira idade. E feminina, né? O que, pelo menos, é a minha experiência pessoal, sem fugindo um pouco dos meus dados, né? Mas Posso aí que continuar, entram então? os coros infanto-juvenis. Vamos, Ana. Defenda-se. Sim. Ah, eu não vou comentar porque acho que essa é uma discussão que está caminhando para um outro lado, que é uma discussão necessária, mas acho que a gente pode depois fazer uma outra live sobre isso, né? Porque são problemas realmente que a gente precisa discutir, né? Dessa valorização do canto coral e de fazer as pessoas entenderem o que é o canto coral. Eu sempre falo, o problema do canto coral é que ele não leva milhões para um estádio de futebol, né? Ele não vai ter milhares de curtidas lá no YouTube, né? Ele pode ter centenas, milhares, mas milhões de curtidas é muito difícil, né? Porque a gente sabe que o retorno do canto coral, ele é muito mais humano, né? É um retorno de desenvolvimento humano e um desenvolvimento artístico, cultural do que financeiro, né? Então, essa é uma discussão que a gente vai ter que retomar para a gente poder realmente, como você falou, não em tantas gerações, mas rapidamente, que eu quero estar viva ainda, né? Ver essa ascensão do canto coral novamente. Mas a gente precisa discutir isso, mas como nosso tempo está correndo aqui, então vou pedir para o Daniel seguir. Obrigada pela sua contribuição, Rafael, super pertinente, né? Mas vou pedir aqui pro Daniel voltar pro nosso objeto de pesquisa aqui. Ok. Então, olha, aproveitando o gancho que você falou, Ana, questão humana, eu lancei essa foi uma das respostas que eu tive na minha pesquisa, que foi analisada de uma maneira qualitativa, tá? Então, o coral virtual foi mais do que música, foi suporte emocional e social. Isso foi percebido assim reiteradamente, né? Assim, muitas vezes as pessoas falaram, olha, o coral foi muito bom e porque me ajudou, eu me sentia sozinha, enfim. Ou tem uma questão lá que foi muito onde eu deixo o espaço em branco e as pessoas vão dizendo o que não responderam a pesquisa inteira, chegou lá no final, elas abriram as comportas, né? E foi muito legal. Então, veja só, que seria o terceiro objetivo e último, né? São os aspectos musicais e desenvolvimento individual, tá? Bom, as análises que eu fiz, elas foram pertinentes para os seguintes aspectos. Por exemplo, a questão do pertencimento, né? Estar ligado, mesmo que virtualmente, aumentou a percepção de
de pertencimento, ou seja, as pessoas falam, eu faço parte de um grupo, estou aqui, mas o meu laço humano, né, não se rompeu. Né? Outra observação, que essa eu fiquei realmente, falei, puxa vida, né? Que valorizou, também tem aquele aspecto de valorização do desenvolvimento musical individual. Falei, como assim individual, né? Aí algumas respostas, né? Falando assim, então, porque lá no grupo, o maestro nunca ouviu a minha voz. E aqui ele foi obrigado a me escutar sozinho, porque era um por vez. Ou seja, a pessoa cantava tão na dela que ela não queria aparecer. Olha, como há uma junção, né, da personalidade do indivíduo, aquela assim, a pessoa até se anulava em prol do todo, que o maestro, pelo menos a percepção que ela tinha, né, como cantora, que ela nunca tinha sido notada pelo maestro. Maestro, quando eu falar, maestrino maestro, tá? Por favor. Outra coisa é que destacou o orgulho, a sensação de superação. Né? Para aqueles que fizeram o mosaico, né? aquela ideia de falar, olha, que você grava a sua parte, quem participou de mosaico sabe como é que é. Você grava a sua parte e manda. Né? Como diria os evangelhos, põe no altar e ora ao Senhor, porque a parte dele ele já fez, né? Aí o maestro que se vira, o editor que se vira. E aí, quando tem o lançamento, existe aquela euforia, aquela coisa de orgulho. Então, 88% dos participantes relataram orgulho e sensação de superação. Olha que coisa incrível! Eles longe, cada um no seu lugar, falam assim, nossa, eu consegui fazer uma coisa muito maior do que eu faria, que eu achava que eu fosse conseguir. Então, a tecnologia, nesse sentido, deu um impacto muito positivo nas pessoas. Né? Outro aspecto que eu observei é que estimulou para eles aprenderem outras coisas. Já que eles estavam diante do computador, já estava, depois de um certo tempo, tendo alguma uma proficiência, né? Eles também falaram, vou estudar música, vou ver vídeo sobre isso, vou ver outros corais. Então, claro que assistir outros corais ajuda muito, né? Se você performar, inclusive, quando você vai fazer, né? Então, aumenta o repertório, a confiança, enfim. Então, foram os aspectos positivos. Evidentemente, eu estou falando a parte positiva, mas tem o revés disso, né? Tem gente que fala, eu estou sozinha aqui, não consigo logar, eu me senti excluída, tem gente que desistiu, que não se eu estava ali, é a mesma coisa do que estava. Ou seja, o contrário também é verdade, tá? Que não estimulou nada, né? Mas depois tem um gráfico lá na frente que talvez responda a porcentagem do revés, tá? E quais os desafios que foram enfrentados pelos regentes, pelos coralistas? Eu prefiro coristas, mas eu deixei coralistas aqui, que é o mais usual. Primeiro, tinha baixa interação social, espontânea. Porque quem participa, que nem aqui, que a gente tem que organizar, senão, se todo mundo falar junto, na interação não dá. Então, tem que um parar o outro, levantar a mãozinha, né, no meeting. Então, isso eles se ressentiam muito, né, não podiam ter aquela conversinha com o coleguinha do lado, né, que a gente faz presencial. Outra, superar as limitações de latência, né? Você sabe que eu falo, depois de algum tempo vocês me escutam, né? Pela distância. Mas não daqui até Manaus, até chegar lá no Pará, meu Deus do céu, acho que dá uns 10 segundos de latência. Não, brincadeira. Minha internet é boa. Então, tem esse problema de latência, então não dá para cantar junto, né? Porque mesmo na mesma cidade, a gente não estava, embora muitos tinham cabo e tal, mas era um problema, né? E outra coisa que eu achei interessante na pesquisa, que nunca me passaria pela, pela, pela mente, é que um apoio familiar. Mesmo estando enclausurados, né, presos em casa, às vezes a pessoa ia participar de uma live, os filhos solicitavam o tempo todo, ou o marido, ou a mulher, que não cantava e achava que não era importante aquilo, né? Então, foi um desafio muito grande que eu percebi também nas pesquisas, né? O apoio familiar para que aquela pessoa pudesse estar participando da atividade de coral, mesmo usando as tecnologias. Bom, conclusões
algumas conclusões, né? Tiveram muitas, né? Bom, primeiro, valorizar os aspectos sociais e o bem-estar individual, né? Então, seguir no canto coral, mesmo que mediado pelas tecnologias, ajudou de uma maneira bem consistente, dá para perceber nos números de quem participou, que valorizou os aspectos sociais de relacionamento, mesmo sem aquela interação, né, aleatória que a gente tem no presencial. E o bem-estar individual por diversas maneiras, porque a pessoa estudou, melhorou seu conhecimento de canto coral, sensação de pertencimento, enfim. Tá? Outra coisa que eu percebi é que muitos apresentaram um alto índice de resiliência. Né? Isso foi geral, sabe assim? Muitos corais se combinam? Sim, com certeza. Eu não apurei isso, né? Porque quem não fez coral provavelmente não respondeu à pesquisa. Então, não dá para afirmar. Mas, assim, quem participou, eu percebi que foi realmente um gesto de superação, né? Até dito pelo Rafael que teve que ensinar, a gente teve que ensinar o pessoal a mexer com o celular, mandar as coisas, os profissionais, né, os regentes a editar. Então foi uma demonstração de resiliência incrível. Outra percepção que eu tive é que o modelo de mosaico ele teve uma relevância muito grande como manifestação artística. Né? Pelo menos naquele momento, fazer um mosaico era participar de um coral. Né? E, por fim, aqui, enfatizar a liderança do regente. Olha, eu devo dizer que quem fez coral na pandemia foi um guerreiro, porque esses foram guerreiros, assim, mal comparando com o Big Brother, né, que chamam constantemente de guerreiro, guerreiro foi conseguir ser líder de um grupo que estava perdido, inseguro, com medo, sem saber tecnologia, conseguir manter esse grupo até o final da pandemia. Esses realmente foram muito guerreiros. E, assim, na pesquisa, eu percebi um grau muito grande de pessoas que, mesmo assim, sofrendo, porque todo mundo tem seus problemas pessoais, né? Inclusive os regentes. Fala assim, eu não posso largar porque o coro depende de mim. Então foram líderes muito altruístas, né? Isso é uma coisa muito bacana. Aqui eu separei aqui um gráfico só, prometo, tá? Mas é que ele resume bem, né? Esse aqui foi gerado pelo Atlas TI, que é um software muito poderoso. Então, assim, dividindo em aspectos negativos e positivos. Então, quando eu li as respostas, eu fui selecionando, né, qualitativamente pelo software, né, eu programei ele, né, ele tem uma inteligência artificial também, pode ser programada, mas depois eu revisei. Como eu disse, você nada como passar pelo humano, né? Então, dá para perceber que o coral, né, mediado por tecnologias, apresentou a partir das respostas de 880 participantes da pesquisa, aspectos muito mais positivos que negativos, né? Dá para perceber aqui, né, a quantidade, tá? E aqui eu analisei esses aspectos, por exemplo, aspectos musicais, qualquer que sejam, vamos dizer assim, é, não importando como que a pessoa entendeu aspectos musicais, tá? Ah, melhorou a partitura, afinação, não importa. O que ele considerou musicais para ele é o que está valendo. Então, veja, para aspectos musicais, olha, a grande maioria achou que foi muito positivo, tá? Tem que achou, não aprendi nada, não deu, não participei, então foi negativo. Aspectos sociais, eu acho que ainda mais, né? Aspecto social, mesmo à distância, a tecnologia ajudou muito as pessoas a participarem. Aspectos tecnológicos. Aqui dá para perceber que muita gente sofreu, né? Porque está quase igual, né? Alguns tiveram alguma facilidade, outros não. E aqui o campeão, né? Campeão de vendas foi o bem-estar individual, ou seja, estar unido, mesmo que à distância, foi muito, muito bom para cada uma, percepção individual de bem-estar. Tá? Aí, claro, né, continuidade do coral, né, aquela sensação de pertencimento, e olha só que coisa linda que é o mosaico. Né? A produtividade artística foi, assim, a satisfação em fazer o coral, em fazer, não só isso ver, mas em participar, foi muito grande.
tá? Mas é claro que o aspecto que foi mais comentado pela maioria dos participantes foi o bem-estar individual. Isso aqui é incontestável, né? Tanto para bem quanto para mal, né? Mas predominantemente para bem. Aqui eu tenho, rapidamente, algumas perspectivas futuras que eu desenhei lá durante a pesquisa. Tá? Isso tem, eu defendi 2000 2024. Tá? 2024 já tinha acabado a pandemia, eu já tinha coletado os dados, lembrando que eu coletei os dados no final da pandemia, mas estava todo mundo recluso ainda, não estava assim, não estava distanciamento, não, estava fique em casa ainda, tá? Então, qual que é a minha perspectiva naquele momento, né? Que haveria uma combinação entre presencial e virtual, né? As pessoas não iam jogar fora tudo. Que as pessoas iriam ter um grau de desenvolvimento de habilidades digitais muito maior, né? Que a inclusão, né, iria ressignificar o coral, inclusive. Né? Pensa, alguém está viajando, alguém tem problema de mobilidade, ou a pessoa está doente, ela não está lá, mas ela participa ouvindo, ela não está cantando, mas ela participa. Né? E, por fim, nessa combinação de presencial e virtual que eu disse em cima, seria a participação mesmo, né? Mas integração no formato, né? Que a pessoa continuaria, voltaria a fazer os conceitos, mas também que não deixaria de fazer os seus registros em vídeo, né? Mosaico ou não. Né? E o que eu apontei na tese foi que existiam algumas potencialidades. Então, vamos lá. Considerando os pesquisadores, quando a gente começa a falar considerando, falei, ih, vai longe, né? Considerando que tinha que a tecnologia fosse mesmo ser o epicentro, né, da coisa, né, dessa mistura do presencial com o virtual, haveria uma virtualização acelerada, né, que aconteceu na pandemia e que isso poderia prosseguir, né, numa curva exponencial, né? Que as CIDICs iam ser vitais, essenciais para a comunicação. Né? Não se limitar apenas a um recado no WhatsApp. Né? Que, claro, ia continuar fazendo produções de vídeo, tá? Iam promover a inclusão social, como eu disse, inclusive com pessoas que têm locomoção, estão doentes e tal. Aí a expansão, olha só que legal, expansão do alcance dos corais. Os corais iam ficar famosos, viu, Rafael? Então a ideia é que todo mundo fosse ter o seu momento, né, como diria o Andy Warhol, seu momento de glamour mundial, né, por algum momento, mas enfim. E o poder transformador da CIDICS, né, que era modernizar a, o canto coral. Né? Não que a gente precise, mas por que não? Né? Aqui coloquei uma foto minha num casamento antes da pandemia, então estou muito mais jovem lá, ou não. E aqui eu quero, nas minhas penúltimas palavras, quero agradecer, vou ler aqui, tá? Agradeço imensamente a atenção e participação de todos. Espero que esta pesquisa inspire reflexões e inovação no canto coral brasileiro. Gratidão aos participantes e regentes que colaboraram com seus relatos e experiências. Em especial, a Abraco, que me acolheu naquele momento e me acolhe agora nessa nova presidência. E eu vou aproveitar, fazer o meu jabá aqui, né? Porque terminado agora em 2024, outubro, né? Eu já iniciei o meu pós-doc. Mas esse pós-doc, ele foi sugerido pelo pessoal da banca, né? Na qualificação, perguntando: mas agora que a gente está aqui fora da pandemia, quais são os impactos? Eu falei: nessa eu não caio, não. Isso aí eu não vou dar conta, eu vou deixar para o pós-doc. E agora comecei a fazer o pós-doc no Instituto de Artes aqui da Unicamp, onde eu pretendo estudar como é que está a situação do coral, dos corais brasileiros no pós-pandemia, né? Porque o retorno é bem diferente da ida, né? As perspectivas de chegada são bem diferentes. Eu por conta da tese, eu estou 2 anos sem reger coral. Até porque esse afastamento é interessante para o pesquisador, né, Ana? Ficar um pouco longe para poder ter um olhar mais legal. Então, esse ano eu vou comecei agora, estou colaborando com um coral de uma aluna minha,
né? E tá um coral de igreja, então vai ser uma alegria voltar a reger uma cantata de Natal, né? Uma igreja presbiteriana, vai ser bem legal, um grupo pequeno, mas com muita vontade de aprender, né? E é claro, né? O profissional que está lá, às vezes não está preparado para fazer terapia, né, com o grupo, ou ensinar outras coisas, que é tecnologia, né? A gente foi treinado na nossa faculdade para fazer música, pelo prazer de fazer música, de fazer com pessoas que têm afinidade, e aí a gente se aproxima delas por isso, né? E, como eu sempre falo para os meus alunos, né, vocês querem escutar, quer ver Deus? Escutem Bach. Talvez vocês não entendam uma palavra em alemão, mas não precisa, porque a música vai falar mais alto, né? Uma cantata de Bach nos põe ali bem ao pé do altar, né? Então, deixo aqui uma pergunta para reflexão, né? Baseado aqui no meu pós-doc. Como podemos fortalecer o canto coral brasileiro nesse cenário de pós-pandemia? E deixa essa foto que é muito inspiradora, né? Um coral infantil que eu fiz, eu tinha um patrocínio muito generoso, né? Então nós chegamos a ter só essas pequenas crianças aqui, essa concha acústica aqui em Campinas, né? Isso aqui foi um ensaio geral que a gente fez, por isso que tem pouca gente, né? Foram alguns pais assistir, era só um ensaio e foi um som lindo, né? E foi um momento de grande emoção e eu compartilho essa foto que é muito significativa para mim com vocês. Muito obrigado. Se tiverem perguntas, estou à disposição. Daniel, super obrigada. Foi excelente, assim, conhecer os resultados da tua pesquisa. Eu acho que a gente não tem, eu vou falar assim do que eu conheço, né? Porque eu tenho sido banca de várias universidades brasileiras, né? Tenho visto muitas pesquisas em canto coral, mas nenhuma teve assim tantas respostas quanto a sua, né? Assim, uma participação de 880 regentes, eu acho que realmente, olha, só quero te dar os parabéns porque você realmente conseguiu. E assim, eu me lembro na época que você insistia, você mandava e mandava de novo, né? E a gente naquela loucura, né, de pandemia, deixava para depois, não, eu vou responder, né? Eu vou responder, né? Então, realmente, você foi muito persistente, por isso que você conseguiu chegar nesse resultado. A gente vai procurar agora, a gente vai voltar com aquela pesquisa. Não sei se vocês conheceram o Mar de Corais, que foi um projeto lá da UFPE de mapear os coros brasileiros, né? E a gente vai retomar essa pesquisa agora com a Abraco, só que ela não vai chamar Mar de Corais, ela vai chamar Rede Coral. E a gente vai retomar isso, né? Para tentar mapear, porque a gente não tem ideia de quantos regentes tem no Brasil. A gente não tem esse dado, né? Porque na nossa associação nós temos um pouco mais de 150 regentes associados, né? Que é um número muito pequeno perto do que a gente sabe de coros que existem no Brasil, né? Mas você chegou assim a um número muito significativo, quer dizer, a gente pode dizer que nesse período existiram 800 regentes, 880 regentes no Brasil. É um dado que a gente tem, né? Que até então a gente não tinha. Então, Ana, vou é... fazer, Ah, desculpe, não, eu vou fazer uma correção. Na verdade, foram 880 participantes, né? hum, Foram 700 e poucos cantores e 701 cantores, e só, realmente é muito pouco, 179 regentes. Então, não foram 880. Mas, olha, mesmo assim, você testemunhou a minha insistência. Foi no Brasil todo, não foi uma tarefa fácil. isso, desculpa. Então a gente tem pelo menos pessoas ligadas ao canto coral, né? A gente tem 880 pessoas ligadas ao canto coral, né? Então 179 regentes, você falou? Foram 179, mas veja, eu mandei para 5.000 pessoas. Uhum, E aí, então, não foi, quer dizer, dos 5.000 voltaram 880. Eu acredito que eu mandei para mais de 500 regentes. Porque, uhum, assim, eu perguntava, né, quantos regentes, quantos cantores você tem? Eu fazia contato. Aí a pessoa fala, eu tenho 20 num coro, 30 no outro, 40 no outro. Falei, uhum. ok, eu fiz uma tabela
de, sei lá, eu não sei se chegou a 500, mas Uhum, aí eu estimei, falei, bom, se esse tem 80, outro tem 30, outro tem 10, outro, né, eu tenho mais de 5.000 pessoas potencialmente aptas para participar da pesquisa e uhum, retornaram 480. uhum. De qualquer Então, maneira, né, o que eu quero destacar aqui é a relevância de ter algum dado quantitativo, né, sobre coros no Brasil. Então, é muito bom poder ter você aqui nesse espaço virtual da Abraco para a gente poder conhecer esses dados e poder dizer alguma coisa, né, sobre, sobre as pessoas que estão ligadas ao canto coral no Brasil. E estamos aqui, né, você já sabe, assim, super à disposição para divulgar essa sua nova pesquisa, né, nas nossas redes sociais, porque as redes sociais cresceram muito, né, na pandemia, então a gente consegue uma divulgação muito mais eficiente, né, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Face, até o Facebook também, né, que já está também um pouco mais velho. Meu filho fala assim, mãe, mas no Facebook só tem gente mais velha. Eu falo assim, meu filho, mas meus amigos são da minha idade, não são da sua. Né? E na minha idade a gente usava mais o Facebook. Não tinha Instagram quando o Facebook começou, né? Orkut, não existia nem Instagram ainda. Fala, então a gente ficou, né? Pelo Facebook, mas ainda existe um grande número de pessoas que acessam, né? O Facebook. Então, só tenho te agradecer, Daniel, e agradecer aos que estiveram aqui presentes e já vou dizer que a gente tem uma lista de presença aqui no chat. Então, essa atividade vai gerar certificados, tá, para vocês. Então, podem assinar a lista de presença, por gentileza, com o link que está aqui no chat. E a gente vai, então, abrir o espaço. O Rafael já está com a mão levantada. Abrir o espaço, então, para comentários, perguntas, enfim. Pode se pronunciar, Rafael. Bom, de novo, reflexão, comentário para a partir da provocação, né? É, o Daniel foi muito legal, que ele levantou a questão do ambiente doméstico. E eu acho que quando a gente tem essa coisa de conseguir ter um contato com o ambiente doméstico do cantor, a gente consegue perceber o hábito dele. E aí a gente entende por que que às vezes ele não consegue corresponder, né? Você vê assim que a pessoa, quando ela vai estudar, ela não tem um ambiente de estudo. Quando ela vai fazer o ensaio online ou a aula online, ela não tem na casa dela um espaço para fazer a aula. Então ela está ali compartilhando com outras pessoas que estão vendo televisão, estão ouvindo rádio, estão fazendo. Tive muitas pessoas nessa situação. Então parece que a pessoa, ou ela só estuda em biblioteca, ou ela realmente na casa dela não há espaço propício para aprender. Então ela se fecha às vezes no celular dela, bota o fone de ouvido e tudo mais, mas ela não consegue interagir muito. Ela tem que estar de câmera fechada, não porque ela não quer ser vista, porque a casa está em movimento, então ela não quer que as pessoas vejam o que está na casa dela e tudo mais. Isso para nós professores é valioso, porque a gente consegue entender quando o aluno não corresponde, né? Outra coisa que ele trouxe que eu achei muito legal, que me chamou muita atenção, foi a tolerância ao erro. Eu acho que na pandemia a gente nunca ficou tão claro para a gente a falta de processos avaliativos no canto coral que sejam objetivos. A gravação é um processo avaliativo altamente objetivo. Você consegue ver cada nota que a pessoa fez, você consegue avaliar ela de uma forma extremamente eficiente e precisa. Porque essa é uma matemática clara, sabe? A afinação, se não tiver nos hertz certo, está desafinado. O ritmo, se não tiver no tempo certo, tá errado ritmicamente. Isso está na onda sonora. Daí, eu lamento que muitos regentes não aproveitaram esse processo avaliativo e pegavam aquelas gravações via WhatsApp no desespero de querer lançar o seu mosaico, não faziam a avaliação junto com o aluno. Eu acho que perdeu-se aí uma oportunidade de ressignificar, como ele colocou ali, o canto coral, dentro da sua questão mais básica, que é ensinar música. Você tinha ali tudo na mão para ensinar música para o cara. Mas não, você deu para um editor, o editor foi lá, fez o que ele quis e daí trouxe pronto. Aí é um conceito marxista que a gente tem que trazer, o quanto de alienação nesse produto tem.
que é o quanto a pessoa não conseguiu entender. Porque eu já passava por sérios problemas na associação de canto coral, quando juntava-se aqueles corais de fazer 80 pessoas que 30 cantavam no máximo. Porque 80 ali estava só para mostrar que era grande, sabe? Mas não cantavam. Estavam ali fazendo figuração. Aí quando eles tiveram que gravar, eles caíram na real. Porra, eu não canto nada mesmo. Porque eu não tenho nem coragem de me ouvir. Quem dirá de mandar para alguém. Isso para as pessoas faz parte de questionamento do nosso processo produtivo. Porque muita gente vai lá e fala do editor que foi lá e afinou. Mas é, a afinação, vamos dizer, ética, que é você pegar o cantor e falar, ó, vou botar um autotune aqui para você entender o que que é o certo. Beleza? Vou isolar essa nota aqui e vou te mostrar o que está certo. E agora eu vou te mostrar o errado de novo. Você dá um Ctrl Z e mostra o errado. E mostra o certo, mostra o errado, mostra... Eu faço isso constantemente, eu faço isso o tempo todo. E por isso que eu acredito muito nesse método. Entende? Isso é muito, muito eficiente, porque para o cara desenvolver esse tipo de discernimento, ele demora muito tempo. Eu sei porque eu demorei para desenvolver esse discernimento. E se eu tivesse essa ferramenta na minha mão e que alguém tivesse a capacitação para me mostrar, eu teria desenvolvido a minha afinação muito mais rápido, minha consciência rítmica e tudo mais. Então, vou trazer um outro conceito filosófico do Walter Benjamin, que é a reprodutibilidade técnica. Ela tem o seu valor, ela tem o seu problema, sim, porque a gente cria coisas emplastradas, cria coisas que são é, que vão para as pessoas de uma forma que as pessoas não têm muita noção de como aquilo produz, entende? É aquele processo produtivo rápido, mas que, por outro lado, quando você chama a atenção do teu aluno para aquilo, ele atenta para essa questão que tem a ver com tudo o que se faz no mundo de hoje em relação a consumo de música. Eu tenho certeza absoluta que as pessoas que estão aqui nessa sala, 90% do consumo de música é gravada. Duvido que todo mundo consuma 90, 50% pelo menos de música de concerto, porque ninguém tem esse tempo hoje em dia. Todo mundo consome aqui majoritariamente YouTube, Spotify e tudo mais. E o canto coral tem a oportunidade de ouro de ensinar as pessoas mais sobre isso, para elas entenderem o que é a produção. Ontem estava assistindo a novela, não, Dança do Luciano Huck lá. Cara, a quantidade de autotune que tem nas músicas é impressionante. A voz distorce constantemente e as pessoas não se ligam. Já está na cara de pau. A distorção do autotune, as pessoas nem estão nem aí. Acho que já estão até gostando. E também não tem problema se gostar, é questão estética, mas eu acho que o problema é não saber. Não saber que aquele efeito está acontecendo ali. O que pra gente também é, o cara não sabe que uma clarineta tá tocando, é horrível. O cara confundir clarineta com piano. Pra gente é horrível, mas o cara também não identificar na voz que tá autotunada também é ruim, ao meu ver, porque tem uma mudança de timbre ali bem clara, né? Rafael, Então parece. Oi, ah, diga. não, não querendo te cortar, mas eu acho que, olhando para a pesquisa, o que eu percebi foi bem o que a Ana colocou, né? O coral, ele tem, a atividade do coral, ele tem uma, vou falar um termo pouco acadêmico, mas ele tem uma pegada muito humana, né? E eu resisti muitos anos, principalmente cantando, regendo coral de terceira idade, de entender que o coral, mesmo sendo exigente com o coral de terceira idade, mas exigente mesmo, hein? Questão de afinação, da técnica, de fazer e tal, né? Sem nunca perder a ternura, mas sendo bastante exigente, perceber que a maioria das pessoas estavam lá não era para cantar afinado, não era para cantar ali, é para cantar, para sair de casa, para cantar, para ter uma vivência diferente. E olha, você sabe que eu fazendo divulgação que eu estaria aqui mostrando, né? Eu posso apostar que muita gente não entrou porque não entendeu que tinha que fazer a inscrição e ia receber. Porque se eu mandasse ó, entra lá tal dia, eu vou estar lá, fica lá quietinho, que eu vou você clica e entra, a pessoa teria entrado. Muitos alunos meus. E aí eu escuto o seguinte: puxa vida, você não está mais regendo aquele coral, né? E a gente nunca mais viajou. Percebe? Essa talvez a preocupação que eu vejo, que a pesquisa apontou, que a preocupação dos regentes, até a pandemia, né, porque tem perguntas a isso, era muito em saber como a performance do coral. Né? E alguns cantores
estão muito permeáveis a essa ideia sua. Não é uma coisa que eu não vi. Algumas pessoas falam assim: eu melhorei a minha voz, eu estudei música, mas assim a maioria dos cantores não procura o coral para cantar melhor. O que parece ser um contrassenso é a realidade que eu encontrei. Claro, repito, não é uma verdade absoluta, mas é uma tendência pelo número de questões que eu vi. Então, a pessoa procura para fazer parte de um grupo, para ter pessoas da idade, para ter uma interação no mesmo objetivo. Né? Talvez o regente que procura isso, e eu sou um deles, eu gosto de fazer coral pelo prazer de fazer música. Né? Se as pessoas não gostam do repertório, eu não tenho o menor problema com isso. Isso me faz ser um carrasco, porque às vezes eu pego umas músicas que são difíceis para eles e que às vezes o coro se recusa a cantar, né? Não é que ele fala, não vamos cantar, simplesmente a música não sai, né? E aí eu falo, gente, quando vocês entenderem a beleza da música, vocês vão fazer. Mas tem um caminho para chegar até ter uma estética, né? Tem que ter uma razão para eles cantarem afinados e tal. E eu realmente vejo que a tecnologia, na pandemia, ajudou muito a quem quis, quem deu importância. Mas os regentes, como líderes, eles observavam qual era a necessidade naquele momento da pandemia, que era manter o grupo funcionando, manter o grupo ativo e preocupando se estava bem, se estava com gripe, se estava com tem, sabe, todo mundo em casa. Então, embora eu faça coro com você sabe disso, né? Que é muito importante um coro cantar afinado, que eles aprendam a ler música. É para isso que a gente é, entre aspas, remunerado, né? Para ensinar música. Mas o regente, principalmente o brasileiro, cuja a pesquisa apontou que a maioria de corais comunitários, né, diletantes, eles não buscam isso. Onde é que e aí eu pergunto, onde é que teria e dar o primeiro nó para poder puxar a corda? Seria um trabalho muito forte nas escolas, né? E aí eu não escutar mais, isso só agora é da minha cabeça, tá? Não está na minha pesquisa. Não escutar mais as minhas colegas de trabalho falar que eu fiz um coralzinho quase pedindo desculpa para mim, como se aquele trabalho não fosse importante, porque elas não sabem música, mas não tem ninguém para fazer, entende? Então eu faço coro com você que a tecnologia ajudaria muito, mas parece, isso só parece, que existem outras coisas que o regente tem que dar conta antes de ter um coro muito afinado, entendeu? Daniel, deixa eu te fazer uma pergunta, então, finalmente. Porque parece que você está chegando numa questão que eu acho que é para todos nós aqui. Você acha que o canto coral passa por uma crise de públicos? Eu vou te perguntar, eu estou te perguntando isso por quê? Porque a gente pode ter assim, o cantar junto, como se fosse um karaokê, vamos nós dois brincar, todo mundo aqui gosta, acho que é divertidíssimo, ou aprender a cantar. Porque você pode ter esses objetivos, pode conjugar ambos os objetivos, né? Mas o público, quando a gente fala do público, quando você chega e fala assim, a terceira idade parece que vai ser a única coisa, porque na escola ninguém está mais cantando. Então parece que é a crise de público, né? As crianças e os adolescentes, falta algum estímulo, talvez. Não é da minha área, não tenho dados, tá? Então por isso estou só trazendo isso. Falta o estímulo suficiente. O adulto não tem tempo. O idoso tem sobra de tempo, mas não tem interesse em aprender mais. Ele Então, quer peraí, ter. deixa eu só, antes de responder a sua pergunta, eu ia jogar batata quente. Olha, eu já até classifiquei a sua pergunta como batata quente para Ana, mas eu vou poupá-la e vou tentar responder. Tá. Não posso responder isso como um pesquisador, porque meus dados não indicam a falência, entendeu? Eu posso dizer que o brasileiro, no geral, não tem o hábito de responder pergunta, mas eu também não tenho dado. Por quê? Porque eu mando 5.000 e volto 880, não consegue. Eu acho que não tem habilidade. Ou por algum motivo, ou não tem cultura para responder pergunta, ou não acredito que aquilo é. Enfim, foi aprovado por um conselho de ética, dizendo, não sou eu, né? É o Nesp falando, olha, eu estou atestando esse pesquisador. Ou ele não conseguiu lidar com a tecnologia, tem muitas variáveis que estão nesse bojo. Mas a minha percepção como regente, olha, eu estou há 2 anos sem reger coral.
esse distanciamento do pesquisador foi importante, tá? Eu percebo o seguinte: o canto coral ele não vai morrer, porque há de alguém, como toda atividade humana, sempre haverá alguém que vai procurar algo nessa atividade humana. Então, não acho que é uma atividade que vai morrer. Por exemplo, antes da dança dos famosos, a gente podia dizer que dança do salão estava em crise? Não, absolutamente. Mas é claro que o implemento da mídia fez com que pessoas jovens fossem procurar a dança de salão. Talvez não está arrefecido como antes, mas ainda tem, né? Tem muitas academias que vendem esse pacote de dança de salão por diversos momentos. Por exemplo, nem todas as crianças vão dançar no Bolshoi, mas em Campinas nós temos grandes escolas que fazem balé. Posso dizer que está em crise? Eu não sei, eu não estou vendo o número de matrícula dele, mas eu digo, para ter um incremento no canto coral, entidades como a Abraco, com certeza, vão tomar providências, como, por exemplo, fazer esse mapeamento. Essa é a primeira coisa, super, que eu já me voluntariei, a Ana sabe disso, porque no meu pós-doc eu só vou escutar regente, não vou escutar mais cantor. Eu quero saber a realidade do canto coral brasileiro na perspectiva dos regentes. Então, todos os regentes estão convidados. Então, diante disso, fazer um mapeamento para saber o que é, quais as necessidades para poder planejar algo, não porque talvez acabe, eu acho que não vai acabar, né? Porque as igrejas são muito resistentes a isso. Embora muitas igrejas, e agora não é pejorativo, mas vocês vão entender o que eu vou falar. Aquelas igrejas evangélicas da parede preta, o que é parede preta? Elas estão preocupadas com mídia, elas não fazem mais coral. As pessoas vão cantar lá solo, os levitas vão cantar lá e acabou. O canto coral é uma escola de aprender a cantar. Eu comecei a cantar em igreja de 5 para 6 anos, percebe? Então, que vai acabar, não vai. Mas, para ter um incremento no modelo que eu sei que você gostaria, que gere valor, que as pessoas falam, que as pessoas fiquem sequiosas, para usar um termo do Facebook, sequiosas para cantar num coral, muda de cidade e procura um coral. Isso aí a estratégia de marketing não pode ser mais orgânica. Isso a gente já superou. Não vai acabar, mas não vai potencializar se a gente não fizer uma estratégia que realmente use as mídias sociais para fazer isso, que apresente algum valor, algum depoimento. E qual seria isso, na minha opinião, de pessoa, não de pesquisador, tá? Não está na minha pesquisa. Eu acho que é o apelo a histórias individuais, sabe? É a minha percepção. Olha, eu ficava sozinho em casa quando eu conheci o coral, eu ganhei 1 milhão de amigos. Claro, né? Eu estava em casa, minha família triste, eu fui para o coral. Você vê que quase um apelo religioso, né, para fazer isso. Não sei até onde é uma prova social. Então, eu não sei se todos os regentes estão preparados, dispostos e com essa visão, né? Talvez eu não sei o meu canal. Aqui eu vou colocar meu depois aqui. Eu não sei se esse é o melhor caminho, né? Às vezes fomento para algum patrocinador, sabe? Eu acho que funciona bem, a gente procurar patrocínios, os encontros de corais, sortear um carro no final. Eu não sei a estratégia, eu não tenho a solução dos problemas, mas que vai morrer, não, isso não vai. Não sei se eu te convenci de algo, mas essa é a minha resposta como pessoa, como alguém que viveu muito tempo regente coral, assim, muito tempo. A gente sempre concorda. Ana, tem alguma coisa a acrescentar? Bom, e o Rafael é uma pessoa que colabora muito, né, para o coral virtual. Quando alguém pede sugestão de música, ele já está lá colocando os vídeos, né, do Choir at Home, né? É isso? Ele já está lá alimentando. Então, o Rafael é uma pessoa que contribui muito, né, para a divulgação do canto coral. Queria pontuar algumas coisas, né, que foram
colocadas aí no decorrer do nosso. Não é um workshop, né? A gente tem que tomar muito cuidado com os termos, né? Quando a gente fala palestra, palestra hoje é uma coisa assim que está caindo em desuso, porque ela já vem com aquela, assim, com aquele, como vou dizer. Coach, um Não, coach. sim, sim, né? A coach é uma palavra que está muito na moda, mas eu queria dizer que ela já vem com uma carga de uma coisa assim muito cansativa, né? Às vezes a gente fala palestra, as pessoas vão falar, ah, é uma coisa chata que a gente vai ficar sentado, né, ali e ouvindo, e então o mundo hoje ele está muito interativo, né? Então você tem que propor essa interação com as pessoas e tá assim. Eu acho que nós estamos realmente num momento crucial. O que nós vamos fazer para garantir o canto coral e para que mais pessoas possam se beneficiar do canto coral? Então, eu, particularmente, eu tenho feito com que cada vez mais as pessoas vejam esses benefícios que o canto coral traz. Então, é o desenvolvimento humano, é o desenvolvimento do raciocínio, é o desenvolvimento lógico, é o desenvolvimento interpessoal, né? Então, tudo isso eu procuro divulgar nos artigos que eu publico. Às vezes eu publico em meios que não são musicais, né? Então, às vezes eu coloco em congresso de educação, é, procuro colocar o canto coral também em outros nichos. Por exemplo, existe a cultura da paz, que é algo que está muito forte, né, hoje em dia, a cultura de paz. Eu acabei de aprovar um artigo que vai ser apresentado num congresso sobre paz, e eu vou falar sobre relação sobre canto coral e paz. Então, acho que a gente tem que também ir levando o canto coral para esses outros nichos, porque realmente as pessoas não conhecem os benefícios do canto coral, né? A gente tem uma lei de fato, né? Como o Daniel mencionou, a gente tem uma lei onde é preciso ter música nas escolas, mas a gente sabe que isso, infelizmente, a gente não tem professores de música suficientes, a gente não tem estrutura nas escolas para isso. Enfim, a gente teria que não adianta a gente só aprovar uma lei, né? Um projeto de lei que, né, ter um projeto de lei que não contemple as nossas necessidades, né? Ah, legal, é música obrigatória nas escolas, mas como? Esse como é uma grande questão, né, que a gente ainda vai ter que desenvolver. E a gente teve realmente um momento ali na Globo, né, que foi aquele caldeirão de vozes, e eu assisti todos os programas, eles estão todos disponíveis no G1 para quem tiver a curiosidade de ver. Mas o problema, eu acho ali, é que realmente houve uma tendência de coros gospel, né? Com muitos solos, e acho que a gente teve um coro que veio apresentar, por exemplo, uma suíte nordestina do Ronaldo Miranda e que cantou um Aleluia de Renda, né? Então, assim, não, os coros, eles estavam, porque a gente sabe que a diversidade coral ela é muito grande, né? Então precisaria ser categorizado. Nós fizemos, a diretoria fez um documento e nós mandamos para a produção da Rede Globo, né? É porque o meu coro foi cogitado para participar como um representante do Centro-Oeste, né? Então o coro aqui da UFMS foi cogitado para participar, mas na verdade a gente não se adaptou o que eles estavam procurando, né? Eu mandei alguns vídeos do meu coro cantando, o tipo de repertório que a gente fazia, e, enfim, né? Não tive um retorno. Então, mas aí eu fiquei com esse contato da produtora do programa e a diretoria então fez um documento agradecendo pela oportunidade de colocar o canto coral em destaque, mas apontando algumas fragilidades desse programa, né? Primeira é porque tinha 3 jurados e dos 3 só tinha Marcone Araújo, que era um regente. Então, os coros estavam sendo julgados por pessoas que não eram regentes, que eram da área do canto, do musical, do belting, né? Alguns até tinham uma. Tinham, assim, a maioria falou assim: ah, eu cantei em coral, eu já cantei em coral, né? Mas a gente entende que a Globo queria, né, chamar pessoas que trouxessem público, que, né, estavam na mídia, enfim. Então, essa foi uma das coisas que a gente apontou. E a gente fez esse documento só entre a diretoria, porque justamente a gente imaginou que se a gente deixasse uma coisa muito aberta, ia ter muita opinião, a gente não ia fechar esse documento nunca, né? Então a gente fez uma carta, a Abraco exatamente, ia ficar muito polêmico. Então a Abraco fez uma carta apontando isso, apontando que precisariam ser colocadas categorias, né? Porque não tem como você comparar um coro que canta a capela
com um coro gospel que tem um solista e o coro só responde, né? O coro faz só ali uma harmonia, né? Um campo harmônico ali, enfim, só para, né? Para que não fique só o solista ali e tenha um acompanhamento instrumental também, né? Então são categorias muito diferentes, são técnicas muito diferentes e foram colocadas ali no mesmo pacote. Então essa também foi uma fragilidade do programa. Então, queria colocar que a gente já fez uma sugestão, né? E aí teve muita polêmica também, né? Algumas pessoas, eu vi lá no próprio link do G1, né? Algumas falando assim, ai, de novo, essa chatice de canto coral, né? Porque eu tenho certeza que a pessoa que escreveu isso, ou ela teve uma experiência com um regente muito, assim, fora da casinha, né? Alguma pessoa que não tinha um mínimo de formação em canto coral, né? E que fez com que essa experiência fosse muito negativa, ou ela nunca teve essa experiência, né? Muitas pessoas no Brasil nunca tiveram essa experiência com canto coral. Então, acho que a nossa missão, né, enquanto regentes, é realmente fazer com que mais pessoas venham cantar. Eu tenho um coro de terceira idade que tem 70 pessoas inscritas e fila de espera. E ali o que eu vejo é justamente o que vocês comentaram, pessoas que falam assim, nossa, eu estava deprimida, agora o coral me deu uma outra luz, né? O coral foi muito importante na minha vida. Agora eu tenho amigos aqui, eu tenho o que fazer, eu tenho, né, o áudio do coral para escutar, né? Eu tenho uma apresentação onde eu vou me arrumar, né? Então isso valoriza muito a autoestima das pessoas, né? E tem um monte de gente querendo entrar no coral terceira idade. Meu coro infanto-juvenil também. Eu abri inscrições, eu tenho gente em lista de espera para entrar no coro infantil, eu tô com 60 crianças. Então, né? E tá sempre gente querendo entrar, porque eu valorizo muito essa questão dos benefícios que o canto coral traz, não só ensinar música, que é, né, claro, sempre a minha visão é ensinar música para as pessoas, mas a gente precisa entender também o que que as pessoas estão buscando. Não adianta a gente só impor, né, o que a gente pensa como regente, mas a gente precisa saber o que que atrai as pessoas, o que que elas estão buscando, né? Então, são algumas considerações que eu queria fazer, né, em cima do que foi discutido aqui. A gente já está com o nosso tempo Ana, estourado, né? A gente tinha uma. Ana, Oi. oi, Ana. Só fazer uma pequena consideração aqui Uhum. que me ocorreu. É que, assim, a massificação de qualquer atividade, ela também tem um preço, né? Então, quando a gente vê a cultura de massa, né, a gente vê que muitas atividades que eram muito interessantes como da raiz, né, ela acaba indo para um outro caminho. A música popular brasileira eu acho que é um exemplo plausível para a gente colocar, né? Se a gente pega, por exemplo, a música de moda, né, modão, como diz aqui no interior, né, aquela música caipira raiz, ela deu origem ao sertanejo. E aí o sertanejo foi evoluindo até encontrar um tipo de formato que é muito distante da raiz. Pode ser que muitos que gostam eu vou chamar de enlatado, para usar um termo que é fácil de entender. O enlatado, é aquele que vende para as massas, pode ser que a pessoa que consuma aquele enlatado tenha interesse na raiz, né? Mas eu não sei se é interessante para o canto coral, né? O quanto que é importante a gente massificar no sentido de ficar um hit, como na Globo, né? Eu já tive uma experiência de levar o coral de terceira idade para cantar no programa da Ana Maria Braga, né? E era o dia do idoso, aí tinha uma pessoa que escreveu um livro e a gente mostrou o coral cantando. Cantamos carinhoso, um pedaço carinhoso, né? Bem bonito. E foi muito legal, quer dizer, colocou lá dentro daquele contexto, do Dia do Idoso, a valorização do idoso, as atividades que fazia. Então, teve uma matéria de outra de dançando, de ginástica, de qualidade de vida, e colocou o coral como uma atividade inserida na qualidade de vida. Então, aí não tinha o gosto, aí vendeu essa ideia de que é importante. Só que, é claro, a gente sabe que só fazer coral da terceira idade talvez não seja suficiente, né? Tem um repertório realmente robusto
que é preciso ter pessoas mais jovens, não digo só pessoas de 18, 19, mas vozes maduras para fazer, né? Repertório erudito, repertório brasileiro de alto nível, que é importante fazer. Mas só para pensar na questão da massificação, né? Qual o preço que a gente estaria disposto a pagar para que isso acontecesse? É dispensa uma outra reflexão. Com certeza. Bom, a gente vai precisar encerrar aqui, porque o nosso tempo já estourou, né? A gente tinha planejado 1h30 para não ficar muito cansativo, mas acho que não ficou nada cansativo, né? Algumas pessoas saíram porque tinham um compromisso, né? Então foi muito agradável. Acho que essa polêmica a gente fica assim sempre com aquela vontade, né, de fazer mais pelo canto coral e por isso que essas reuniões são importantes, né, para a gente refletir e a gente ficar mais motivado, né? Então, gente, é, ahn, vamos só encerrar aqui com a pergunta do Rafael, né? Ele colocou que isso também envolve confluência de competência. Por de terceira idade, quem seria mais adequado coordenar, o regente ou o musicoterapeuta? Olha, o que eu posso dizer, eu não conheço, né, as funções do musicoterapeuta para te dizer, né? Eu não tenho muito conhecimento da área da musicoterapia. Eu teria que conversar com algum musicoterapeuta, assim, mais a fundo, né? Também tem a cantoterapia, são algumas teorias que surgiram, né, aí nos últimos tempos, eu não posso dizer. O que eu posso dizer como regente é que eu, por exemplo, trabalho, a maioria das peças que eu trabalho com coro de terceira idade são em uníssono. Mas quando você começa o trabalho, né, se eu olhar lá para quando eu comecei o trabalho com os primeiros cantores, a maioria das pessoas não tinham experiência, elas queriam cantar, mas elas nunca tiveram oportunidade na vida, então vieram cantar com mais de 60 anos. E aí a gente já tem toda aquela questão da presbifonia, né? Onde a gente já não tem vozes que conseguem se sustentar por muito tempo. Existe o problema da questão da afinação, que ela é instável, né? Por conta da saúde das pregas vocais, enfim. Mas eu posso te dizer que com a prática, a gente consegue afinação aos poucos, né? A gente vai conseguindo afinação e eu vejo que quando entra uma nova pessoa no coro, geralmente uma vez por ano a gente tem novos coralistas, no começo eles têm assim uma, né, às vezes você consegue ver a voz dele despontando ali mais forte do que as outras ou desafinada, mas aos poucos ele vai se afinando também. É um processo meio que orgânico, né? E aí a gente tem, por exemplo, eu trabalho muito a questão de respirar todo mundo junto, né? Respirar certo, fazer exercício respiratório, todo mundo ter essa noção de fraseado, né? Como é que a gente faz um fraseado musical, né? A questão da dicção. Então, são pequenos detalhes que a gente coloca ali, né? Não é só falar assim, ah, vamos cantar essa música. Aí você cantou, ah, tá bom, vamos para outra. Não. Eu insisto naquela música, gente, a gente precisa, olha, nesse trecho aqui precisa todo mundo respirar junto. Ó, nesse trecho a gente vai ter que pular pro agudo, tem um salto pro agudo. Então, como que a gente pode fazer isso tecnicamente? Como é que a gente pode fazer isso melhor? E dar algumas ferramentas de técnica vocal para os coralistas. Poucas coisas, mas a gente vê uma evolução, né? Dentro do uníssono, a gente consegue ver uma evolução, né, musical. Então, eu acho que o regente, ele é a pessoa capacitada para fazer isso. Estou falando da minha experiência pessoal, né? Eu acho que a gente tem as técnicas vocais e as técnicas interpretativas que são necessárias para a gente desenvolver, mesmo que seja uma canção em uníssono, né? Tô falando da minha experiência bem pessoal, ok? Então, que assim, eu vejo uma evolução, até eu tenho agora uma disciplina dentro do curso de música que se chama Ensino de Música para Idosos. E os meus alunos da licenciatura em música, eles vêm assistir o coro da terceira idade. Então, os meus próprios alunos, assim, em questão de 4, 5 ensaios, eles já viram uma evolução enorme do coro, nessas pequenas coisas, né? Que a gente vai insistindo, insistindo, a gente fala uma vez, fala outra, né? Exatamente, a gente tem que fazer o trabalho respiratório, a gente tem que fazer o trabalho da afinação, a gente tem que falar de pequenas coisas, né? De pequenos detalhes que vão fazendo essa diferença. Enfim, temos muitas coisas para falar, mas
a gente precisa encerrar. Então, quero agradecer a todos que ficaram aqui até agora, né? Pena que muita gente já foi embora. Esse vídeo, aliás, essa live, ela foi gravada. Então, depois eu vou fazer uma foto com mais pessoas, né? Vou fazer uma foto da live toda, né? Com mais pessoas participando, enfim. A gente faz um registro, tá? Mas, bom, acho que a gente pode fazer uma foto também agora, né? Acho que a gente, mesmo com pouca gente, acho que a gente pode fazer uma foto aqui para registrar. Suzy, não quer abrir a câmera, Suzy? Bom, acho que Suzy não deve estar por aqui. Então vamos lá, gente. 3, 2, 1, foi. Aí. Então, obrigada pela presença de todos. Ah, o link da presença, peraí. Vou colocar aqui de novo. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos e espero vocês acompanhem a gente nas redes sociais, porque em breve a gente vai começar nosso ciclo de mostras com os arranjadores. Vamos ter o nosso congresso online dia 15 de novembro. Então, vão acompanhando aí para participarem dessas próximas atividades. Então, gente, abraço a todos. Muito obrigada. Obrigado a todos, um forte abraço, até breve. Abraços. Vamos lá para Lençóis Maranhenses, né, Ana? Isso, tô esperando o Geraldo. Aí, O Geraldo não tá mais aqui, né? mas vou te cobrar, eu vou junto, quero conhecê-la. Vamos lá fazer alguma coisa lá em São Luís. Ok, obrigado, Ana. Obrigada, Ótima semana para você. Pra vocês Tchau. também. Tchau, tchau.